nossa série sobre as espécies de Star Wars, vamos falar sobre uma das espécies mais importantes da história da galáxia, principalmente no universo expandido de Star Wars. É claro que eu estou falando dos Hakata, uma espécie extremamente avançada tecnologicamente, porém que teve a sua sociedade corrompida pelo lado sombrio da força, os transformando em guerreiros cruéis e implacáveis. Então vem comigo para você aprender tudo sobre os Hakata e, claro, se quiser ficar por dentro de outras espécies de Star Wars e ter acesso à nossa playlist com mais de 50 espécies, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Os Hakata, também conhecidos como os Construtores, eram uma antiga espécie humanoide com traços anfíbios, nativa do planeta Lihon. Eles eram extremamente avançados tecnologicamente e foram uma das primeiras raças capazes de viajar pelo hiperespaço e governar vastas regiões da galáxia no passado distante, tendo criado tecnologias de hiperpropulsão pioneiras. Porém, o uso intenso do lado sombrio da força corrompeu sua sociedade, os transformando em guerreiros cruéis e implacáveis. Durante seu reinado, eles conquistaram e escravizaram diversas outras espécies, destruindo ecossistemas, terraformando planetas conforme suas necessidades e cometendo atos de extrema violência, incluindo até mesmo o canibalismo. Essa espécie era nativa de Lihon, também conhecido como Hakata ou Hakata Prime. O planeta ficava localizado nas regiões desconhecidas da galáxia, mais precisamente no sistema Lihon. Esse era um mundo tropical e um canto muito remoto relativamente desconhecido da galáxia, conhecido como Temperate Wastes. Sua superfície era amplamente coberta por oceanos pontilhados, com numerosos aglomerados de ilhas e arquipélagos. O próprio planeta era orbitado por outras duas luas pequenas, uma das quais estava perto o suficiente para ser visível da superfície do planeta durante o dia, cobrindo uma parte significativa do céu. Os Hakata tinham uma aparência anfíbia e de pele lisa, com crânios altos e olhos protuberantes em pequenos pêndulos laterais. Eles eram bípedes, com mãos de 3 dedos terminadas em garras adaptadas para escavar. A maioria possuía pele em tons de cinza ou marrom acinzentado, enquanto algumas subespécies raras tinham cores diferenciadas, como o azul, o negro e listrado vermelho. Eles eram uniformemente altos e magros e, embora primariamente carnívoros, eram conhecidos por devorar membros de sua própria espécie e de outras. Eles eram originalmente sensitivos à força, mas acabaram perdendo essa capacidade devido a uma praga muito rara que assolou seu povo. Os Hakata surgiram em Lihon por volta de 36 e 400 mil anos antes da Batalha de Yavin. Para você ter ideia, a Velha República se passa 25 mil anos antes da Batalha de Yavin. Então, essa espécie é uma das mais antigas que a gente tem registro dentro de Star Wars. E eles receberam ajuda de outra espécie muito misteriosa e antiga, que eram os Qua, que eram seres reptilianos sensitivos à força, que ensinaram tudo sobre a força para os Hakata e os forneceram tecnologia avançada. Porém, os Hakata eram canibais que usavam apenas o lado sombrio e acabaram se voltando contra seus benfeitores e estabelecendo o seu próprio império, que ficou conhecido como o Império Infinito. Sendo assim, eles construíram a Star Forge, que era uma gigantesca estação espacial alimentada pelo lado sombrio da força e que produzia naves e tecnologia de guerra em massa. No seu auge, o Império Infinito controlava mais de 500 planetas ricos na força, conquistando e escravizando suas populações. Eles utilizavam de escravos sensitivos à força para alimentar suas máquinas de guerra e espalhavam seu domínio por sistemas como Corellia, Onogor, Generis, Dantooine e Kashyyyk. E eles acabavam terraformando planetas como o próprio Kashyyyk e destruíam outros como Duro e Morcir. E a população do seu império chegava até 10 bilhões de guerreiros Hakata e mais de 1 trilhão de escravos. E os Hakata utilizavam cães da força, que eram escravos que eram treinados para localizar planetas que tivessem uma forte conexão com a força. A gente já viu isso até no cânone de Star Wars, com planetas como Ahch-To, que tem uma forte conexão tanto com o lado sombrio quanto com o lado luminoso, e também Dagobah, que tem esse nexo da força. Então, esses Force Hounds, ou cães da força, eram obrigados a vagar pela galáxia buscando esses planetas para que fossem consumidos pelos Hakata, bem parecido com o que o surfista prateado foi obrigado a fazer para o Galactus. E um desses Force Hounds descobriu Tython, o lar dos Jedi. E note que aqui não são os Jedi que a gente conhece, mas sim os seus antecessores, Jedi.
Jedi. Mas o contato dos Hakata com o planeta causou uma tempestade planetária e destruiu sua nave, o que alertou os Jedi. Por volta de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, ali já entrando na Velha República, o Império Infinito entrou em colapso, e uma praga mortal devastou os Hakata, exterminando a maioria e destruindo sua conexão com a Força. Enquanto isso, rebeliões de escravos surgiam em muitos planetas, forçando os Hakata a se retirarem para Lihon. Lá, os sobreviventes caíram em barbárie, vivendo em tribos divididas e lutando entre si, com alguns grupos permanecendo isolados nas selvas, enquanto outros buscavam dominar o planeta. Com o tempo, os Hakata esqueceram como operar sua tecnologia, e a tribo dos anciões preservou o conhecimento antigo e manteve enclaves protegidos por templos. A chegada de Revan e Malak permitiu que os Hakata observassem seus atos se repetirem através da Starforge, mas também os deu a chance de recuperar parte de sua conexão com a Força e reentrar na sociedade galáctica. Eventualmente, a população de Lihon foi se extinguindo, com apenas os refugiados nos arquipélagos Hakata conseguindo sobreviver. A sociedade Hakata era organizada de forma bem rígida e marcada por divisões internas que refletiam sua natureza violenta. No topo encontravam-se a classe sacerdotal, responsável por preservar o conhecimento ancestral e operar as complexas máquinas ligadas à Força. Os sacerdotes vestiam longas túnicas e utilizavam dispositivos nos braços para manipular equipamentos, além de realizarem experimentos brutais, que incluíam vivisecação e a manipulação genética, em busca de restaurar a sensitividade à Força que foi perdida após a praga que devastou sua espécie. Em contraste, a classe guerreira impunha a força do Império nos mundos conquistados, disciplinada e brutal, mas desconfiada do poder dos sacerdotes. Essa tensão constante entre a fé e a força militar alimentava disputas internas, que muitas vezes terminavam em violência. Com o colapso do Império, os Hakata perderam o acesso pleno à sua tecnologia e se fragmentaram em tribos. Algumas se isolaram nas selvas de Lihon, como eu já comentei, e outras continuaram a guerrear entre si, enquanto os grupos como os Black Hakata e os Red Hakata mantinham templos e práticas ancestrais. Ainda assim, todos compartilhavam um mesmo desejo: recuperar a glória perdida. Mas se a sociedade era marcada por rigidez e crueldade, foi na tecnologia que os Hakata atingiram seu auge. Como eu comentei, eles foram os primeiros a desenvolver um sistema de hiperpropulsão, o Force Drive, que utilizava a própria força como energia. Embora limitado a mundos com grande conexão à força, esse avanço permitiu que eles estabelecessem um império interestelar. Além disso, os Hakata também dominaram as técnicas de terraformação, conseguindo transformar climas, solos e ecossistemas inteiros para servirem suas necessidades. Em alguns casos, eles aceleraram o crescimento das florestas, como em Kashyyyk, o planeta natal dos Wookiees, e em outros eles devastaram completamente o planeta, drenando todos seus recursos. Eles também criaram campos disruptores planetários capazes de bloquear naves inimigas, além de sofisticadas prisões em estasis, que mantinham os seres conscientes aprisionados por séculos. Suas máquinas, muitas vezes dotadas de consciência própria, eram alimentadas não só por tecnologia, mas também pelo lado sombrio, se tornando entidades híbridas entre o mecânico e o orgânico. E essa fusão entre a ciência e a força garantiu aos Hakatas um domínio que parecia inabalável. No entanto, a mesma arrogância que os levou ao topo foi a sua ruína. A praga que enfraqueceu sua ligação com a força e as rebeliões de escravos derrubaram o Império Infinito, deixando apenas fragmentos de um povo outrora temido. O legado dos Hakata, no entanto, nunca desapareceu por completo. Suas ruínas e artefatos continuaram a intrigar cientistas, arqueólogos e exploradores, que viam neles tanto a promessa de poder absoluto quanto o alerta sobre os perigos de se entregar ao lado sombrio. Afinal, mais do que conquistadores, os Hakata eram um reflexo de até onde uma civilização poderia chegar quando a ambição se tornava maior do que a própria sobrevivência. Mas e aí, você conhecia essa espécie? Sabia que eles já foram canonizados? A gente já viu essa espécie sendo mencionada 2 vezes em Andor. Ou seja, apesar de a gente ter toda essa história aqui muito desenvolvida no Legends, no cânone a gente ainda não sabe como que vai ser essa adaptação dos Hakata. Mas de qualquer jeito, a gente sabe que eles já existem
existem dentro do cânone e podem muito bem ser abordados no filme do James Mangold sobre o início dos Jedi. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu alguma coisa nova, deixa o like para que a gente consiga atingir mais fãs de Star Wars, e se quiser ter acesso a várias vantagens aqui no canal, considere se tornar um membro. Valeu! Felipe Bertanha, Adriano Tiziano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, que são os membros apoiadores do canal. Valeu todos os membros que estão aparecendo aqui. Vejo vocês na próxima e this is the way.